E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos abrir as nossas Bíblias, São João 3, verso 3 até o verso 8, e depois nós vamos dar um seguimento para Efésios 4. A escritura que eu estou usando é a escritura que o irmão Branham usou para pregar a mensagem necessária vos é nascer de novo, né? A gente tem que ter Bíblia e mensagem. Aquilo que a gente vai ler, porque não somos o pregador, né? Pregador é o Espírito Santo, mas Bíblia e mensagem. Mensagem porque nós cremos num profeta, William Marion Branham, né? E hoje nós cremos na mensagem que nos tirou da confusão. Veja aí. Aí vem a mensagem de João que nos tira da confusão. A mensagem do irmão Branham também nos tirou da confusão do sistema denominacional. Aí vem outra mensagem para nos tirar de outra confusão, né? Você lendo a Bíblia, você vai ver que Deus sempre trabalhou dessa forma, né? Você nunca deve parar, né? O mundo vai evoluindo, né? A evolução não ficou só no cavalo e a carroça, veio para o automóvel, não ficou só no automóvel, veio para o avião, não ficou só no avião, veio para o astronauta. E hoje está muito mais avançado do que há 60 anos atrás. 60 anos atrás foi quando o irmão Branham viveu, né? E o irmão Branham já pregava, a sua pregação já era como se estivesse dentro de um mundo muito evoluído, não sabendo que 60 anos depois o mundo estava mais evoluído, né? A mensagem é a mesma, né? Só que o ministério tem magnificado essa mensagem, como Jesus. Jesus não veio para terminar com a lei, né? Ele veio para poder exaltar, né, a lei, né? Porque a graça é uma exaltação da lei. Ele veio levar a lei num ponto bem mais alto. Não é a lei do sacrifício, como eu conversava com o guarda hoje ali no centro, mas você vê em São Mateus 5, né, o Monte das Bem-aventuranças, ele diz: eu, porém, vos digo, né? Ele disse: não matarás. Hoje, naquele dia de Moisés, não era odiar. Naquele dia de Moisés era matar com a espada mesmo, né? Com a espada, com a pedra. Mas hoje ele já disse: se você odeia o seu irmão, você já matou ele. Você é um homicida. Então ele magnificou a lei. Vamos a São João capítulo 3, que é uma escritura que deve estar, sempre nós temos que pregar ela, né? Novo nascimento. Jesus respondeu e disse-lhes:
Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Efésios 4, versículo 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Bondoso e amado Pai, com perdão dos nossos pecados, chegamos diante da Tua face. Abençoa, Pai, a cada coração, a cada um dos Teus filhos através da internet, em todo o Brasil, fora do Brasil. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos Teus filhos. Conceda, Senhor, o pedido de cada um. Usa esse pouco de pó nas Tuas mãos, como o Senhor queira usar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. A gente trouxe uma série de pregação sobre o quíntuplo, como eu falei domingo lá em Carambeí, eu sempre me perguntava, sobre esses 5 ofícios, o ministério quíntuplo, com 5 ofícios: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores. E isto eu sempre vi, mas chega o tempo de você poder falar e ensinar sobre isto. Tudo é como a água, tudo está num vaso. O irmão Brana disse que é como uma fonte, e saem os ribeiros. O irmão Brana disse que os ribeiros são os apóstolos, profetas. Então, essa fonte que é Deus, que é Deus em sua plenitude. Então, dessa fonte, essa fonte sai apóstolo, ministério apostólico, ministério profético, evangelista, pastores e doutores. Aqui. Por quê? As pessoas interpretam que os 5 ministérios somos nós. Não, você está errado. Quando um grupo de pastores diz que os 5 ministérios são eles, estão errados. Sabe por quê? Porque você é pastor, não é apóstolo. Você é pastor, não é evangelista. Você é pastor, você não é mestre. Tem uns que não sabem nem o nome do Pai. Outros não sabem nem que o Cordeiro saiu do trono. Como é que vai ser mestre? Agora, quando Deus levanta um homem, Deus o capacita, diz o profeta. Quando Ele chama, Ele capacita. Ele vai capacitar com o quê? Com a sua palavra. O quíntuplo é a sua palavra. Então,
O ministério apostólico está aqui. Veja, essa mensagem, através de um homem, Brana, chegou no mundo todo. Brana era o quíntuplo. Paulo era o quíntuplo, porque Paulo que escreveu. Paulo disse: eu sou, Deus me constituiu pregador, apóstolo e doutor. Paulo era pastor de Éfeso. Então, o São Paulo tinha os 5 ministérios. Quando Deus recolheu o apóstolo São Paulo, o quíntuplo ficou incompleto, porque Irineu não era profeta. Irineu era apenas pregador, era um doutor, era mestre, era um apóstolo, mas não era profeta. Aí Martim também não era profeta. Columba também não era profeta. Então os 7 selos se abriram dentro das 7 eras da igreja. Dentro das 7 eras da igreja se abriram os 7 selos. Mas não pôde ser revelado porque a palavra só vem a um profeta. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, versículo 7. Quando ela chegou em Lutero, Lutero também não era profeta. Não é que a pessoa não profetiza, um pastor pode profetizar e não ser profeta. Deus pode usar ele. Uma mulher que profetizou, ela não era profeta, é que Deus desceu ali, através daquele dom, e ela profetizou sobre o Brasil, num culto que o irmão Brana estava. Muitos profetizaram no deserto, ali, mas o profeta era Moisés. Os ofícios estavam em Moisés. A palavra estava em Moisés, porque a palavra vem ao profeta. Então, o quíntuplo não estava completo nos dias. Eu lembro que o pastor Osmar sempre pregou isso. Eu nunca vi pastor entrar nesse assunto como ele entrou. Ele foi confrontado, porque o confronto vem. Muitos dizendo: não, os mensageiros foram profetas. Irmão Brana vem e diz que só Paulo. Então, quando nós chegamos em Wesley, grande homem, Lutero, eles não eram profetas. Então, o quíntuplo estava incompleto. Agora, quando vem Brana, São João 14, 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores. Então, como os selos foram abertos durante as eras, mas não foram revelados. Tinha que ter um profeta. Aí vocês lembram da multiplicação? A primeira multiplicação? Parece até tão simples, né? Parece. É só uma história, é só um acontecimento. Não, senhor. Ninguém tinha um pão. Ninguém tinha um peixe. Ninguém tinha dinheiro suficiente para alimentar aquela multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Filipe veio e disse: encontramos um menino. Já pensou? O menino guardou 2 peixinhos e 5 pães. Os peixes, 2 profetas, Paulo e Brana. Os pães, os 5 mensageiros. Foi preciso 2 peixinhos e 5 pães para alimentar toda aquela multidão. Então, quando nós chegamos em Brana, o ministério está completo. Aí os selos são revelados, já estava aberto. Eles são revelados, 7 selos. Deus recolhe o irmão Brana. O que aconteceu depois que Deus recolheu o irmão Brana? Eu vim para essa mensagem em 1986, pastor Osmar veio em 72, 73, pastor Joaquim nos anos 70, já estava pregando no rádio. Irmão Martim trouxe essa mensagem para cá nos anos 60, 56, mais ou menos, quando ele encontrou o irmão Brana nos Estados Unidos, foi batizado. E depois da partida do irmão Brana, em 24 de dezembro de 1965,
a noiva ficou sem profeta. Eu lembro, porque quando eu comecei nessa mensagem, eu comecei no grupo da ressurreição isolada, que estava esperando o irmão Brana para revelar os 7 selos. Aliás, o 7º selo. Para revelar os 7 trovões, para revelar a visão da tenda. Eu pregava isso. Muita gente tem minhas fitas. Eu não tinha luz. Eu somente conheci que Deus mandou um profeta, mas não tinha a luz da mensagem. Não adianta você saber que Deus enviou um profeta e você não ter luz da mensagem. Por isso eu disse para vocês, baixe aonde o pastor Osmar prega sobre Filho do Homem, 7 selos, 7 trovões, e vão escutando. Porque vocês leem a mensagem e escutam o pastor Osmar, o pastor Osmar esclarece. Eu lembro do saudoso irmão João Gabriel, quase 100 anos de idade, quando eu levei esse CD para ele, do pastor Osmar, ele escutava o play do irmão Brana, porque eu nunca deixei de ouvir o irmão Brana. Nós, essa igreja aqui, nunca deixou de ouvir o irmão Brana. Esse povo aqui, eles não são persuadidos por espíritos lá de fora nenhum. Eles conhecem a mensagem, porque eu sempre ensinei vocês a ouvir o profeta, a ler a mensagem. Aí quando eu passei o CD, o MP3 para o irmão João Gabriel, ele disse, agora passei a entender o irmão Brana. Eu levava para ele o MP3 do irmão Brana, que nós buscamos em Franca, sem conhecer o pastor Osmar. O pastor Osmar foi o primeiro homem que fez MP3 no mundo. Ele pegou todas aquelas fitas cassete, aquilo foi uma inspiração, porque as fitas cassete já estavam ficando obsoleta. E ele colocou tudo em MP3. E o irmão Jonas descobriu, buscou, e eu me encantei, já botei no carro. Então eu viajava só ouvindo o irmão Brana, só ouvindo todas aquelas mensagens que já estavam no MP3. E o irmão João Gabriel, a gente dava para todos os irmãos que tinham aparelho gravador. Ele disse, agora eu estou entendendo. O irmão João Gabriel está na glória agora, está na 6ª dimensão. O irmão João Gabriel foi o homem que orou por 8 anos para Deus levantar um tabernáculo aqui em Sapucaí. 8 anos. Esse povo está aqui, não me deixa mentir. Ele e o irmão Marcionilho, que já estão também na glória. Aí quando o irmão Lindomar me trouxe aqui para conhecer a irmã Maria, o irmão Jonas, que eu expus a mensagem para ele, o irmão Lindomar já tinha passado os livros do irmão Brana. Então, gente, esse povo aqui é do play do irmão Brana, mas o pastor sempre pregou. Esse povo aqui é do play do pastor Osmar, mas eu sempre prego. Deus já chamou um povo que tem o ouvido aguçado para ouvir profeta. Não aquelas pessoas que falam abobrinha. Então, irmão João Gabriel orou 8 anos. Quando nós começamos no porão da saudosa irmã Olga, ali, e depois quando ele soube, nós já estávamos na Pará, quando ele soube, veja só, né? Hoje nós estamos em conexão com o Pará, em companheirismo com o Pará. É o pastor Mendes no Pará e eu aqui no Sul. Nós começamos na rua Pará, número 25. 2 e 5 é 7. Isso não é coincidência. E o irmão João Gabriel soube, ele congregava com o pastor Neri em Novo Hamburgo. Ele disse, não, aqui já está o tabernáculo. Estava orando. E ali ele só saiu dali para a 6ª dimensão. Tem gente que sai daqui para ir para outro pastor, porque não tem luz. Tem gente que sai daqui para ir para outro pastor. Gente, a gente vai indo, às vezes tropeçando, mas vamos arrumando.
ajeitando e chegando na estatura de um varão perfeito. Então, o nosso assunto é o quíntuplo e o novo nascimento. O quíntuplo e o novo nascimento. Então, este play, na África hoje eu estava vendo os irmãos no ar livre, ouvindo o pastor Osmar. Eu não sei se estavam com uma caixinha de som, mas estavam tudo sentados ali, o irmão Paulo, o pastor Paulo Benjamin, tudo sentado e ouvindo o play. Eles se converteram ouvindo, porque eles estavam lendo a mensagem do profeta. A família Kovács, lá da Romênia, vieram para Portugal, mas eles liam e ouviam o profeta. É um povo poliglota, fala vários idiomas, inclusive o inglês, e eles aprenderam fácil o português. Quando eles ouviram o pastor Osmar na internet, eles, não, agora estou entendendo, irmão Brana. Uma família só. Agora estou entendendo. Como vocês querem colocar um medo, que é a pior coisa que Satanás coloca no ser humano, é o medo. Adão disse, tive medo quando ouvi a tua voz. O medo. Coloca medo, doutrina do play. A palavra doutrina quer dizer ensino. É um ensinamento. Eu estava em Londrina ali, aí os irmãos estavam me falando que o pessoal tem tanto medo de dizer esse negócio de play, que ele diz assim, liga aí. Liga aí, não fala o play não pode falar esse nome. Liga aí. Liga o negócio aí. Nem pode falar aperta. Veja, eles colocam esse medo nas pessoas. Por isso o quíntuplo e o novo nascimento. Mas por que esse assunto? O profeta disse na mensagem à União Invisível 229 que você tem que nascer de novo da mensagem da hora. Não é da mensagem de ontem, não, é da mensagem de hoje. Você sabe que os apóstolos, quando Jesus chamou os apóstolos, inclusive Judas estava junto, Jesus deu autoridade para eles pregarem. Antes do sacrifício no Calvário. Depois do sacrifício no Calvário, Jesus disse para eles ficar em Jerusalém até receber um novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, para eles poderem pregar. Eu estava ouvindo o pastor Osmar hoje, na mensagem sobre Apocalipse 3:14, 10 e 7, ele diz que tem muitos pastores que Deus nunca chamou para ser pastor. Tem muitos apóstolos que Deus nunca chamou para ser apóstolo. Porque primeiro você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Não é o batismo nas águas, é um novo nascimento. O fogo tem que queimar lá dentro de você. Você tem que ter esse amor divino dentro de você. Você tem que ter esse novo nascimento, aquela compaixão, sabendo que nas suas mãos estão as almas das pessoas que estão confiando em você. E às vezes as pessoas dizem, eu confio em Deus. Mas o irmão Brana disse, você vai para o céu, você é salvo confiando no homem. Por isso Deus se fez homem. Não é confiando no Espírito. Se fosse assim, Deus mandava os anjos pregar o Evangelho, o sol. Ele confiou a homens. Por isso ele enviou seu filho. Ele mesmo se fez carne e veio.
Aí você pode crer no homem errado, traz a mensagem errada. Aí você vai estar perdido, porque a escolha é sua, é como casamento. Você que faz a escolha. Não é Deus, você ora. Aí você faz a escolha da moça, você faz a escolha do moço. É uma escolha. É porque o marido foi, a mulher vai atrás. Isso aí é mulher tonta. Porque não tem melhor pessoa para conhecer marido do que a mulher. O irmão Brando diz que caráter não é dom. Caráter é uma vitória. E o ministro ele tem que ter caráter. Ele pode ter suas falhas, porque ele é humano. Deus escolheu o humano para pregar. E Deus escolheu homens fracos, porque o humano é fraco. Não ia dizer que o humano é forte. O humano é fraco. Ele escolheu homens, Hebreus 5, para poder pregar o evangelho. As infalíveis realidades do Deus vivo, 75, Jesus chamou Pedro e disse: quando te converteres, o novo nascimento te converte. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E quando ele subiu ao céu, mandou descer para o cenáculo, ele mandou o ministério descer para o cenáculo. E uma parte da igreja. Porque a outra parte não desceu para o cenáculo. Eram 500 no monte. Só 120, 380 não obedeceram. Não foram para o cenáculo. Ninguém podia pregar até que fosse revestido do alto. Há muitos que têm saído para pregar sem ser revestido, sem ser convertido. É a conversão. Converter na mensagem do dia. E aí é onde nós chegamos nessa esquina. João. Pastor Osmar ainda disse hoje, numa pregação que eu estava ouvindo, vindo de Alvorada, ele disse: vamos tirar o nome dos personagens. Vamos dizer João, sétimo anjo, anjo forte. Porque os críticos, eles querem criticar. Quem era sétimo anjo? William Branham. William Branham era o quíntuplo da noiva naquele dia. Ele era o quíntuplo. Porque Deus não trata com grupo. Aquele grupo que andava com o irmão Branham, Deus só tratava com o irmão Branham. Eles auxiliavam o profeta. O profeta não estava ali para auxiliar eles. Irmão Branham foi enviado para nós. Ele veio com um dom de cura para chamar a atenção. Então ele disse para Pedro, isso foi antes da traição: quando te convertere, vai falando para um apóstolo inconverso, negou Jesus 3 vezes, tinha que converter, né? Porque tiveram que ser pastores, 231, 232. Quando eu começo a estudar, aí começa a vir essas mensagens que eu já li há muitos anos, né? E quando você é nascido de novo, não é porque você simplesmente haja crido. Não é porque você creu que você nasceu de novo. Eles dizem: tu és nascido quando crês. Porém a Bíblia diz: o diabo também crê. Que coisa, hein? Você não é convertido até que você receba o Espírito Santo, diz o profeta.
Agora, se eu ensinar ódio, eu não sou convertido, não. Nós estamos trazendo uma mensagem para reunir o povo para o rapto. A mensagem já foi pregada. A mensagem já foi pregada. Eu sou tão agradecido a Deus por ter essa mensagem, por ela estar na nuvem. Eu quero escutar tal assunto, eu vou ali, baixo. É tremendo. Você sente a unção, a mensagem revelada, ungida. Porém a Bíblia diz, o diabo também crê. Você crê que o diabo crê que saiu do trono? Claro que ele crê. O diabo crê que o novo nome é Brana. Ele crê em tudo isto. Ele escutou desde o dia que irmão Brana pregou os 7 selos. Ele estava lá sentado no tabernáculo de Jeffersonville, ouvindo os 7 selos. Ele estava sentado no tabernáculo Brana de Franca, ouvindo o pastor Osmar. Ele estava sentado aqui quando o pastor Osmar estava pregando. Ele estava sentado em Gravataí, estava sentado aí em Belém, ali na faculdade, quando a gente se reunia ali em Benevide, Santo Antônio do Tauá, no Mamangalzinho. Satanás estava junto. Você pensa que ele não ia junto no barco? Ele ia junto. Ele ia junto no carro. Ele ouviu tudo. Sabia que ele criou também? Aí você diz, não, nasci de novo, eu criei. Não. Assim o diabo também vai. Nasceu de novo? Ele crê, mas não obedece. Crês tu que Deus é um? Os demônios também crê. Mas eles não obedecem. Eles creem a ponto de tremer. Saber que a palavra é verdadeira. Oh, eu também creio, isso aqui está escrito. Oh, está escrito na Bíblia, está escrito. O diabo faz a mesma coisa, meu irmão. Você vê que ele vai combater o quíntuplo no homem. Deus só trata com um. Deus só trata com um, ele não trata com meia dúzia de homens. Aí você está enganado. Diz que na terra de cego, quem tem um olho é rei. A maioria do povo é cego, não enxerga. Eu estou falando de terceira etapa. Você pensa que Satanás está preocupado com primeira e segunda etapa? Não, é aqui dentro. Porque aqui só vai sair uma minoria. Minoria das minorias que vai sair daqui. Como foi nos dias de Noé, disse Jesus. Vamos lá. 232, porque tiveram que ser pastores. Porém a Bíblia diz, o diabo também crê. Agora note, não é isso? É uma experiência. Novo nascimento, batismo do Espírito Santo, é uma experiência. Você já teve uma experiência com Deus? Uma experiência com a mensagem do dia, a mensagem da hora? A mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11? De repente você teve uma experiência de 1 a 7. Você tem que ter experiência com 8 a 11. Porque Deus segue. Ele sai do 8 a 11, ele entra no 11 com Moisés e Elias. Aí é os judeus que vão ter uma experiência com Deus. Então ele disse, porém a Bíblia diz que o diabo também crê. Você diz, bom, tenho vivido uma boa vida. Também a tiveram os apóstolos, mas eles não foram nascidos de novo, não receberam o Espírito Santo.
Viveram uma boa vida, mas não tinham o Espírito Santo. Chegou naquela hora crucial, nunca vi esse homem. E falar meio parecido com Jesus. Não, eu nem conheço. Precisou o galo cantar. Para ele lembrar do que Jesus tinha dito. Ele não tinha conversão. Ele não tinha o Espírito Santo. Agora, depois que ele recebeu o Espírito Santo, que eles iam crucificar ele, ele disse: me crucifica de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Ele não fugiu. Eles nem mesmo estavam convertidos até que receberam o Espírito Santo. Recorde você a noite antes da traição, ou na traição, justamente antes que acontecesse a traição, Jesus disse a Simão Pedro: quando tu te converteres, então confirma teus irmãos. Já pensou você estar sendo pastoreado por um pastor que não é convertido? Um pastor que não se converteu a essa mensagem. Ah, mas ele é um bom homem, mas ele não é convertido à mensagem. Ele é um bom crente, mas não é convertido à mensagem. Você está entendendo? Tem que ser convertido à mensagem da hora. Porque está dando alvoroço no Brasil e no mundo sobre o play. Agora, se fosse um play de outro, eles iam apertar. Eles iam apertar. Porque eles idolatram os homens da política. Brigam. Gente, nós não somos político. Nós não somos direita nem esquerda. Nós somos Brana. O irmão Brana disse: vocês ainda não aprenderam nem o ABC, que é uma sigla. Sempre crê em Cristo. Eu tenho aqui a mensagem. O A, disse o irmão Brana, eram os armenianos, os legalistas. O C, calvinistas, liberalista. B, Brana, centro. Nem armeniano, nem calvinista. Brana. O novo nome de Deus, centro do caminho. Isaías 38. Nós estamos no centro do caminho. Vamos lá mais um pouquinho aqui. E Pedro o havia seguido por 3 anos e meio, e havia expulsado o demônio, curado aos enfermos, havia pregado o evangelho, e ainda, de acordo com a palavra, ainda não estava convertido. Mas depois do Calvário, ninguém podia pregar se não fosse convertido à mensagem. Tinha que se converter à mensagem de Pedro. Não era a mensagem de Jesus mais. Aí já vamos entrar em outra parte. Não, você não tinha que se converter à mensagem de Jesus. Você já tinha que converter à mensagem de Pedro. Mas tem Bíblia para isso, pastor? Jesus disse na oração sacerdotal, São João 17, se obedeceram a minha palavra, obedecerão, crerão na vossa palavra. São Mateus 12, 36 e 37.
por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Davi disse para aquele amalequita: a tua própria boca te condenou. Agora tinha que se converter à mensagem de Paulo, já era outra era. Paulo vem e repreende a Pedro. Parece que tinha uma briga entre eles. Não, Pedro está querendo trazer a mensagem do Pentecoste, a mensagem passada. Mas Jesus disse: quem bebe vinho velho não quer novo. A mensagem de Paulo já era vinho novo. Irmão, vamos viajar dentro da Bíblia, da mensagem, dentro do play de João. Quando eu digo João, vocês têm que saber quem é. Vocês já ouviram o pastor Osmar dizer que a trombeta do sétimo anjo, Deus soprou, o anjo forte sopra a trombeta do sétimo anjo. João sopra a trombeta do sétimo anjo porque ele repete. Então, quando Brana falava, não era Brana. O que você acha aquele casal e aquele pregador da Igreja de Cristo que fingiram diante do irmão Brana? Ele fingiu que tinha tuberculose e câncer. Irmão Brana estava tão cansado, ele disse: não, você não tem nada, pode ir embora. E ele levantou e disse: está vendo só? Ele não consegue mais, está cansado. E o Espírito Santo entrou no irmão Brana disse: espera aí, vocês estavam na lancheria com a toalha assim, 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 planejando vir aqui para me desafiar, e você não tem essa doença, mas agora você passa a ter. Eles acharam que o irmão Brana está hipnotizando as pessoas, que aquilo era psicologia. E aquele pastor morreu com câncer e tuberculose. E ele agarrou na calça do irmão Brana e disse: ora por mim. Irmão Brana disse: eu não posso mais, isso é um problema entre você e Deus. Cuida em falar da voz que sai do CD do irmão Brana. Cuida em falar da voz hoje que sai do CD de João. É Deus. Terceira puxada é somente para quem é nascido de novo na mensagem da hora. Perguntas e respostas sobre o selo, 232, pergunta 22. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Com certeza, disse o irmão Brana. 233. É isso que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. A noiva é a mensagem da hora. Ela foi a mensagem da hora nos dias do irmão Brana. Ela é a mensagem da hora nos dias de João. E a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus. E o novo nascimento é fé. Porque o novo nascimento é uma revelação. 240, Cristo é o mistério de Deus revelado. O novo nascimento. Então, pastor, obreiro, de repente você está pregando sem ter o novo nascimento, sem ser convertido. Primeiro tem que te converter. Porque senão é só uma coisa seca para o povo. Não é algo que venha mexer. Veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste, é composta. Consiste de apóstolo, profeta, doutores, evangelistas e pastores. Como eu falei domingo, está certo?
Essa é a noiva de Cristo, com certeza. Ela tem um ministério. Ela tem um ministério. Grande ministério. O ministério da hora será tão humilde. Veja, Deus botou tudo em Jesus. Colocou tudo em Jesus. Colocou tudo em Brana. Colocou tudo em João. Irmão Brana era 7º selo, era 7º trovão. Uma porta em uma porta. 182. Você diz: bem, creio que Jesus é o Filho de Deus. O diabo crê na mesma coisa. Você não vai... que as pessoas dizem: eu também creio, eu também... E vem cá, e a vida? Porque qual é a evidência de ter o Espírito Santo? Poder receber a mensagem da hora. Mensagem cisterna rotas. A evidência não é nem o amor, é poder receber a mensagem da hora. Se você não pode receber a mensagem da hora, ainda não recebeu um novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, porque esta é a evidência que o Senhor falou com o irmão Brana. Poder receber. Você não entende? Você crê. Você recebe. Porque Satanás crê, mas não recebe. Você crê e recebe. Olha o que ele disse. Você tem de nascer de novo. Todos estão com medo desse novo nascimento. O que acontece é que as pessoas têm medo do novo nascimento. Sei que você diz que tem um novo nascimento, mas acho que às vezes nossa vida fala tão alto que não se ouve o nosso testemunho. Está vendo? É a nossa vida. Eu tenho um novo nascimento, mas a vida fala tão alto que não se ouve o seu testemunho. Você sabe o que Deus está querendo te falar? Tem contas para pagar? Pague. Está no SPC? Saia do SPC. Não está vivendo a vida cristã? Procure viver, porque você está afirmando que é um cristão. É você que está te salvando ou te condenando, porque é por tuas palavras. É um cristão? Sim. E a vida? É uma vida de cristão? É pastor? Sim. E tem a vida de pastor, de apóstolo? Porque tanto Brana quanto João tinham um testemunho. Não eram os filhos. Os filhos Deus já levanta meio torto para as pessoas tropeçar, dizia o pastor Osmar. Mas são salvos pela oração dos pais. É o que salva. Um nascimento é uma sujeira. Quem traduziu aqui botou uma tradução de um outro estado, né? Um nascimento é lambuzado, né? Uma sujeira. Não importa onde seja, desculpe essa expressão, mas se o nascimento é num chiqueiro, é sujo, é lambuzado. Se é num estábulo de vaca, é lambuzado. Se é num quarto de hospital, é sujo também, é lambuzado, é sangue, é placenta, é grito, é correria. O novo nascimento também. E se é no altar, é lambuzado. Ele irá fazê-lo apodrecer em seu próprio pensamento. Irá fazê-lo jogar fora tudo que é. Olha, aí você quer esse batismo do Espírito Santo. A criança nasce, ela depende da placenta, da bolsa d'água e tudo, mas depois que nasce, não.
Aquilo vai tudo para o lixo. Antes de você nascer, você corta cabelo, você usa todos os tipos de coisas do mundo. Mas depois que você nasce, a placenta vai para o lixo. Aí você é limpo e você já vem para outra. Você não depende mais da mãe ali para poder se alimentar através do umbigo. E o novo nascimento é algo profundo também, porque ele vem de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Disto consiste o novo nascimento. O profeta fala isso da mensagem de comunhão. Disso consiste o novo nascimento. E o novo nascimento, no parágrafo 74 da mensagem de estatura de um varão perfeito, o novo nascimento produz fé. É onde você cresce na estatura de um varão perfeito. Um homem perfeito, um pastor perfeito, um cristão perfeito, um brana perfeito. Aí você começa a crescer. Fé, virtude, ciência, temperança. Você vai até chegar ao amor fraternal. É que está difícil para muitos cristãos poder amar um ao outro, falar coisas boas uns dos outros. A gente vê isso até no ministério. Quão difícil. Quando o arrebatamento é um amor que está descendo, que é o amor divino, é Deus. Deus não vai fundir na esperança. Tem que ser outro amor, tem que ser o mesmo material para se fundir. Aí sim, aquele imã leva nós para a glória. Isso é a sua palavra. Então, há necessidade de um novo nascimento. É onde vem a renúncia. Você tem que renunciar muita coisa. Porque já não é você quem vive. A semente apodrece antes de nascer. Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Nós temos que ir na simplicidade da mensagem. Enquanto você não nasce de novo, você não deixa o mundo, você não deixa as coisas do mundo. Mas quando você nasce de novo, você morre para o sistema, você morre para o mundo. Agora, você não pode nascer na mensagem precursora, porque o irmão Brana disse que a mensagem precursora não nos prepara para o rapto. Foi ele que disse. Você tem que nascer nessa terceira puxada. E a terceira puxada é Apocalipse 10, 8 a 11. É nesta voz. A fé vem por ouvir. E teremos que bater em cima desse prego e depois envergar ele. Bater nesse tema. Para que haja um despertamento. Essa mensagem é muito tremenda, né? Veja, coisas que outrora você estimava de coração, você largará delas para permitir aquela suave batidinha na porta. Não importa se é uma missão na esquina, se é um cultinho como aqui, não importa isso. Ele disse: nós aqui cremos em grandes coisas. Nós, americanos, queremos grandes chapéus e grandes automóveis e grandes denominações, mas no credo e mais na denominação, tudo que queremos são coisas grandes, e Deus está atrás de vozes mansas e delicadas. Deus ele se esconde em coisas humildes, coisas que não são. Naquele homem que parece que não é, que parece que ele nem é crente, naquela mulher que parece que nem é crente, Deus se esconde ali, naquela fraqueza. Sansão tirou o alimento da fraqueza, mas era o forte, o leão. Foi no forte que as abelhas produziram mel. Muito clamor, veja só.
Tudo que queremos são coisas grandes. E Deus está atrás de vozes mansas e delicadas. Muito clamor e barulho é o que nós queremos. Um fazendeiro, certa vez, pegou uma carroça e saiu para o campo. E quando o fez, ela batia e sacudia e fazia muito barulho. Ela estava vazia. Então ela ia batendo naqueles buracos e ia fazendo barulho. E assim nós vemos a vida de muitos crentes, de muitas igrejas, de muitos ministérios. Muito barulho, porque está vazio. Quando voltou, ele passou pelos mesmos solavancos. E ela nem se moveu, estava carregada de coisas boas. Aí você vê ali, mas parece que aquele povo está morto. Não, eles estão carregados, cheios de coisas boas, cheio dos selos, cheio dos trovões revelados, cheio de fé de arrebatamento. Nós fazíamos muito barulho, hoje não fazemos. Orávamos muito, jejuava muito, mas estávamos vazios. Cria, Satanás também cria. Mas hoje nós recebemos a mensagem. É uma coisa que Satanás não faz, é receber a mensagem. Ele crê. E ele diz que crê. E ele se faz de crente, como Judas. Com o tempo tem que mostrar as cores. Bondoso Deus, te agradeço pela sua palavra. Eu quero a cada dia o Espírito Santo, porque só Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pai Celestial, dê o Espírito Santo para essa igreja, para esse irmão e para essa irmã. E nós precisamos, a cada dia eu te peço que me encha com teu Espírito Santo. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.